Vamos falar de tempo de Deus ou tempo para Deus. Se Deus não merece o seu tempo, quem mais mereceria seu tempo aqui neste mundo? É preciso que o homem deixe tempo reservado para Deus, nem mesmo que esse tempo seja contado, pois sem dúvidas Deus mereceria todo o tempo do mundo, do nosso tempo, pois mais sorte tem quem conta o tempo para estar com Deus do que aquele que não dá o seu tempo para ele. Deus não quer o tempo de maneira bruta, pois ele prefere a qualidade do que a quantidade, porque o ser humano valorize o seu tempo com o Criador. E dessa maneira faça questão de reservar tempo para ele. As atividades espirituais devem ser as melhores atribuições em valor para o homem, principalmente para aquele que busca uma progressão na fé. O tempo de Deus é capaz de renovar todas as coisas, pois Deus é Espírito, e é isso que o Espírito Santo faz, renova todas as coisas. Ter um bom tempo com Deus é uma bênção para nós, e não para Ele, pois Deus se fez homem para estar presente no meio de nós. E se nós não quisermos estar no meio de Deus, a vinda dele aqui não faz o menor sentido, pois Deus quis se unir às suas criaturas, para que nós, criaturas, também pudéssemos querer se unir a Ele. Isso se chama amor, e o amor une o homem para com Deus. Como queremos passar o tempo na eternidade ao lado de Deus se não demonstramos isso no tempo de vida que tivermos aqui? E ainda sabemos que este tempo é limitado. Se nessa vida não dedicarmos tempo suficiente para Ele, o mínimo que Deus nos pede é um dia na semana. Então, o que Deus pede através dos mandamentos é o dia de sábado ou o dia de domingo. O mínimo que Deus nos pede é este dia. O descanso do homem está em Deus, pois o dia de descansar é o dia que devemos dedicar para Ele, pois é no coração de Cristo em que o homem deve repousar a sua cabeça. O homem que não pensa em Deus se perde em seus pensamentos. O tempo do homem é tão pequeno como um grão de areia, e o tempo de Deus é a praia inteira. Deus é tão vasto quanto a eternidade. Então Deus tem todo o tempo do mundo. Deus é eterno, não morre. Deus é eterno. Se Deus foi capaz de nos resgatar do pecado, Ele também nos faz capaz de superar a nossa temporalidade. Então nós também fomos criados para a eternidade, para estar com Ele. O tempo dedicado para Deus é o que nos faz capaz de receber o seu auxílio na hora da morte. Então, se nós passamos nossa vida com Deus, se nós passamos o dia dedicado para Ele, Ele virá para nos salvar no dia da nossa morte. Deus não nos vem se não for solicitado. Então, nós precisamos buscar a Deus para receber o seu auxílio na hora exata. Como poderíamos ser ajudados se passamos a maior parte do nosso tempo de vida sem buscar a Ele? Não existe justiça quando o homem tenta amar a Deus, pois o amor do homem desperta misericórdia. Então Deus faz questão de deixar de lado a sua vingança, a sua justiça, para absolver o homem, para ser misericordioso para com ele, aquele que se arrepende dos seus pecados e busca alguma forma de agradar a ele. Há uma desproporção muito grande entre aquilo que podemos oferecer para Deus e aquilo que Ele pode nos dar. Então não tem como a gente se equiparar com Deus, nós não temos nada para Ele. Então o pouco que temos pode ser o nosso tempo. E isso já é suficiente e não se compara a tamanhas graças que Deus pode nos dar ou recompensar. Por isso, a misericórdia é a única resposta possível para aquele que se dedica ao Senhor. E a igreja nos pede o dia de domingo para deixar para Ele, por conta dele. Porém, para aqueles que amam mais do que tudo, não se limitará a Deus a apenas um dia de sua semana, pois Deus poderia pedir todos os nossos dias e seria mais do que conveniente, mas ainda assim Ele nos pediu apenas um. Deus precisa fazer parte da nossa vida e do nosso tempo, o tempo todo, pois Deus é Deus e nós precisamos dar essa autoridade para Ele poder agir e não ser indiferente com Ele, ter amizade com Ele, deixar Ele fazer o seu papel e conhecer a sua vontade em nossa vida, pois é Deus que tem poder sobre nós, é Deus que controla e sabe de nossa vida e determina o nosso tempo de vida. Então Deus sabe de todas as coisas e é Ele que nos dá os frutos, é Ele que nos dá sabedoria, a graça, a vida e a oportunidade de conhecê-lo e de estar ao lado dele. Então devemos aproveitar
tudo que Deus nos dá e agradecermos, sermos gratos e vivermos o dia do nosso Senhor com honra e glória a Ele.